Não é, pastor? Não. Lance bênção sobre a vida do nosso pastor Rubens. Aleluia. Querido Deus, Pai Celestial, glória nós te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, tua misericórdia que é infinita, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento, Senhor, a vida do teu filho, do teu servo, pastor Rubens. O Senhor vem estar, Senhor, trazendo, Senhor, a tua palavra, Senhor, da forma que tu queres, Senhor. Usa, Senhor, este teu filho, este teu servo, Senhor, para trazer a tua mensagem, Senhor, para que possa vir direto ao nosso coração. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Senhor, que o Senhor venha guardar, Senhor, a vida do nosso pastor. Guarde sua família, Senhor, guarde seu lar, guarde, Senhor, o seu ministério, tudo que ele tem, Senhor. Eu te apresento, Senhor, em tuas mãos. Faz dele, Senhor, cada vez mais, Senhor, este homem, Senhor, segundo o teu coração, meu Deus, que ele venha cada vez mais, Senhor, guiar, direcionar, Senhor, o teu povo na direção, Senhor, da tua direção, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha derramando, Senhor, cada vez mais bênção, Senhor, sem medida, unção, Senhor, infinita sobre a vida do nosso pastor Rubens. Que ele continue, Senhor, trazendo a tua mensagem da forma que tu queres, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e do teu Espírito Santo. Obrigado, meu Pai. Amém. Obrigado, irmão Régio. A graça e a paz, meus irmãos. Amém? Você pode se assentar. Irmão Mário, eu mandei um vídeo para ti, tá? Meus irmãos, quero chamar aqui o irmão Mateus com a irmã Liege, chega aqui na frente. Quero chamar também o irmão Aldinei com a Roseli. Eles são novos líderes, né? O Aldinei com a Roseli conseguiram levantar ele como líder. Ele já concluiu o trilho, ela ainda falta, ela ainda ficou no caminho, porque passar com o pastor Rubens não é fácil. E então o Aldinei levantou ele, né? Houve uma multiplicação e ele resolveram encarar essa batalha, essa luta. E aqui o Aldinei com a Roseli vão estar orando com eles, vão estar ungindo eles, tá? Para confirmar, né? Vamos orar. Você pode levantar sua mão direita para abençoar o Mateus e a Liege. O Aldinei vai orar com ele, a Roseli vai orar com a Liege. Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Nós fizemos isso domingo à noite, né? Mesmo no escuro, conseguimos fazer isso. E motivo de alegria, né? Quero apresentar a tua presença diante do teu altar. Aleluia. Glória a Deus. Para fazer, Senhor, a tua vontade. Verdade. Da graça. Nessa hora, Senhor, Da sabedoria. nós te pedimos, Senhor, que tu venha Ministra, com Senhor, a tua presença, a tua capacitação, com a a tua unção sobre a vida desse casal, Pai, do Mateus e da Liege. Nós oramos por isso, Senhor. Meu Deus, que as tuas mãos, Senhor, de tocar, sejam abençoadas. Aleluia. Os teus pés foram ali, Senhor, a tua paz esteja chegando através da vida dele. Espírito Santo de Deus, o capacita para essa obra, para que ele, Senhor, possa fazer o teu melhor, para que ele, Senhor, ministre sobre as pessoas, para que ele, Senhor, faça, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, o teu querer. Deus, nós ungimos essa manhã, Senhor, Mateus e a irmã Liege, para esse ministério, para essa obra, para que o Senhor, meu Deus, o levante, para que o Senhor o capacite, para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor esteja com ele em tudo que ele realizar, Senhor. Meu Deus, que essa liderança, Senhor, esteja debaixo da tua vontade, esteja debaixo do teu querer, Senhor, e que a tua presença, Senhor, vá com eles, em nome de Jesus, e que eles, meu Deus, possam ser abençoados, Senhor, Aleluia. através, meu Deus, das suas vidas. Aleluia. Meu Deus, abençoar a vida dos irmãos, Senhor, que estão
junto com eles também, Pai, para que eles multipliquem também, para que eles cresçam também, para que eles, meu Deus, alcancem as tuas promessas também, Senhor, de crescimento dentro dessa igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Nós o abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos igrejas que estão celebrando, né, a multiplicação de célula. Isso é maravilhoso, né? Hoje a IDPB Monte Carmelo, eles fazem um culto de celebração de multiplicação, festa das células eles chamam, e eles vão estar multiplicando célula, né? Isso é um desafio. Meus irmãos, fiquei ruim, né? Domingo à noite faltou a luz, mas nós pregamos assim mesmo. Pastor Rubem não foge da guerra, não. Irmãos, aqueles irmãos que aceitaram o desafio de entregar uma oferta de consagração para os seus projetos de 2026, nós queremos que você faça o seguinte, tá? Você pega um papel e você vai escrever os 3 pedidos do seu propósito, ok? Um em relação à vida espiritual, um em relação à sua família e outro em relação ou à vida financeira, ou à vida material, ou a um projeto pessoal. É nesse sentido, tá? Nessa ordem: vida espiritual, vida familiar e projeto pessoal ou financeiro ou material, né? De repente alguém esteja querendo um carro, né? Ou alguém esteja querendo montar uma empresa, né? Não sei, mas é nessa sequência, tá bom? Então, essa é a orientação, tá? Muito bem. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2, verso de 1 a 14. O Senhor me deu uma mensagem, irmãos, em setembro, dia 21 de setembro, e era que eu estava. O Espírito Santo disse: não é agora que você tem que ministrar essa mensagem, você ministra essa aqui. Quando eu ia para o Mercadão essa semana, o Espírito Santo foi e falou comigo: essa é a mensagem que você tem que pregar, porque é como se fosse uma continuação daquela que eu preguei domingo, né? Daquela que eu falei domingo. Então, escute bem o tema. Escute bem o tema. Como está apto a cumprir o seu chamado? Como está apto a cumprir o seu chamado? Ok? O que é uma pessoa apta? É que possui capacidade natural ou adquirida para realizar algo. Apto quer dizer idôneo, quer dizer capaz, quer dizer habilitado. Ok? Então escute bem, irmão. Deus tem um processo de tratamento para cada pessoa em sua obra. Deus, vou repetir, Deus tem um processo de tratamento para cada pessoa em sua obra. Então olha só,
Para Analice, Deus tem um tratamento. Para Cristina, Deus tem um outro tratamento. Mas tudo visa o mesmo propósito. Para o irmão Jorge, Deus tem um tratamento. Para a mulher dele, a Catiane, Deus tem um outro tipo de tratamento. Mas tudo visa o mesmo propósito. A fim de que venham atender seu chamado, confirmar seu ministério e cumprir o seu propósito no Senhor. Vamos entender o que eu falei? Em outras palavras, você precisa ser confirmado ao passar no trilho do processo seletivo de Deus. O que é que eu falei? Você tem que ser confirmado ao passar no trilho do processo seletivo de Deus. O Caio estava falando, né? E a palavra do Sérgio também é muito interessante. Quando você faz algum propósito com Deus, você acha que já vai dar tudo certo, pode dar tudo ao contrário, que é fazer você desistir, que é para fazer você, né, duvidar, que é para fazer você não confiar em Deus e depender de Deus. E isso aqui, irmãos, é o que nós necessitamos. Para passar no trilho do processo seletivo de Deus, é desafio. E o Caio estava falando, né, que ele está atuando na área de RH, não é isso, Caio? Então, geralmente as pessoas que trabalham no RH, o chefe de RH, recursos humanos, são pessoas geralmente formadas em administração ou psicologia. Porque há um processo seletivo onde há vários candidatos e nesse processo eles vão aplicar o quê? Testes. Então, na nossa caminhada com Deus, Deus vai aplicar o quê? Teste. Teste para você, teste para mim. Então, qual tem sido a nossa situação? Será que nós temos sido aprovados no teste seletivo de Deus? Dentro desse trilho? Se as pessoas estão tendo dificuldade de ser aprovadas dentro daquele trilho, então imagine no de Deus. Imagine no de Deus. Mas não que Deus dificulta, é que nós não temos algumas coisas, né? Nós deixamos que coisas vão competir com a vontade de Deus na nossa vida. E isso faz com que nós, irmão, não alcancemos aquilo que nós precisamos. Diga para o seu irmão, há um trilho do processo seletivo de Deus. Você está sendo aprovado ou está sendo reprovado? E o que nós vamos ler é isso aqui, irmão. Fala disso. Mostra isso. Ok? Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 14. Eu quero que você preste atenção que nessa leitura a referência, logo no início, a 4 lugares. E cada um desses lugares significa algo. E depois ele faz referência a mais 2 lugares. Ok? A mais 2 lugares. Ou seja, como se fosse 6 lugares. Então vamos lá? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 2. Irmão. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu da onde é o ponto de partida? Gilgal. Irmão, eu estou com um mapa da distribuição da terra de Canaã às tribos de Israel. Está aqui na minha mão, tá? É que eu não mandei para projetar aqui. Escute bem.
Gilgal, Betel, Jericó e o Rio Jordão. Mais aqui é Samaria e mais em cima Monte Carmelo. Eu falei 6 lugares. Primeiro 4, depois mais 2, 6 lugares. É isso que você tem que prestar atenção nessa leitura. Tá bom? Então Elias partiu de onde? E ele levava quem? Eliseu. Ele parte com alguém com ele. E aí olha só, verso 2. Olha o que diz o verso 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui em Gilgal, porque o Senhor me enviou a Betel. Ó, ele parte de um lugar e ele vai descer para Betel. Olha só. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, o que eles fizeram? Descer a Betel. Primeira cidade, agora a segunda cidade. 3. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Para você ver que naquela época já tinha uns fofoqueiros, olha. Os discípulos dos profetas já eram fofoqueiros. Olha, tu nem sabe. Tu sabe que hoje o Senhor vai levar o teu Senhor por cima de ti? Eu sei, rapaz. Verso 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a terceiro lugar, Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Olha o que eu falei: Gilgal, Betel, Jericó e depois Rio Jordão. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: olha, rapaz, a fofoca já tinha chegado até em Jericó, viu? Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Então olha o tema da mensagem: como está apto a cumprir o seu chamado. O seu chamado passa por um trilho que, dentro da visão espiritual, envolve esses 4 lugares. 4 lugares. Mas ele lhe disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram ambos juntos. Verso 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. E ambos pararam junto ao Jordão. Agora, ó, eles estão diante do Jordão. Olha o que diz a Bíblia. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas. As águas se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Passaram ambos em seco o Rio Jordão. Verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito.
Eu quero a porção dobrada da tua unção. Verso 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Irmão, olha que coisa tremenda. Se você não estiver perto do seu líder, se você não estiver caminhando com ele, se você não estiver em submissão à autoridade dele, a unção não vai ser transferida para a sua vida. Não há transferência de unção, não há transferência de autoridade, se você não caminhar lado a lado. Verso 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Porque vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. A nossa vida, ela parte de um lugar, e Deus nos leva para um outro lugar, onde você vai descendo. E aí Deus lhe leva para um lugar mais complicado ainda, mais difícil ainda. E você vai descendo. E aí Ele te leva para você atravessar o Jordão. Porque agora você, depois de atravessar o Jordão com alguém, agora você tem que fazer isso sozinho. Você tem que voltar, fazer esse percurso de volta, porque Ele vai te estabelecer em um lugar. Qual o problema de muitas pessoas na igreja? Elas não querem estar debaixo de autoridade, elas não querem estar em treinamento, elas não querem, irmãos, esperar, se estabelecer num lugar e esperar Deus confirmar o chamado na vida dela. Você está aqui nesta manhã porque você atendeu um chamado. Existem 3 chamados na vida cristã, na vida espiritual. Existem 3 chamados. Existe alguém que já está no 2º chamado aqui. Existe alguém que está exercendo essa 2ª chamada. Mas talvez Deus ainda precise confirmar a 3ª chamada. Quem faz seminário ou quem fez liderança aprovada sabe disso, porque nós falamos disso no liderança aprovada. Agora, se você não chegou lá, você não vai saber. E o problema de muitas pessoas, elas ficam pelo caminho, elas não conseguem atravessar o seu Jordão, elas não vencem o Jordão. Pior ainda, elas ficam embriagadas em Jericó e não conseguem sair de Jericó, porque não conseguem quebrar as heranças de maldição na sua vida. E aí elas não vão para Betel, elas não fazem o caminho como Eliseu faz. Continuando, diz a palavra de Deus: ele feriu as águas, verso 14, tomou o seu manto, tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Então, ele desce com Elias, mas agora ele vai subir o processo sozinho. E a primeira coisa que ele tem que fazer é atravessar o Jordão, assim como ele fez. E ele atravessou seco. E ele passou o Jordão. Você tem vencido o seu Jordão?
Quando ele atravessa o Jordão, ele chega em Jericó, está no verso 15. E aí, esses discípulos dos profetas impedem ele de prosseguir. E ele fica parado em Jericó e ele perde um dia. Há quantas pessoas que estão presas em Jericó e que estão impedindo pessoas de prosseguir, de avançar, de conquistar, de superar as suas provações, os seus testes. E no verso 23, do 15 até o 22, fala da situação de Jericó. Fala que era uma cidade onde as fontes das águas eram envenenadas. Como é que alguém pode viver em Jericó, irmão, se as águas são envenenadas? E a terra era estéril, não produzia nada. Como é que alguém vai viver em Jericó? E Eliseu, ele operou o primeiro milagre quando ele dividiu as águas do Jordão e passou a seco. E agora ele opera o segundo milagre quando as águas ficam saudáveis e a terra pronta para plantar e colher. Segundo milagre. E no verso 23, você está aí no verso 23? Você está comigo? E aí o que é que diz? Então subiu dali para onde ele subiu? Presta atenção. Ele atravessou o Jordão, ele volta ao Jordão, atravessa, ele sobe para Jericó, aí ele sobe depois para Betel. Presta atenção, nós estamos só na leitura. Ele subiu para Betel. E no verso 25, eu falei que eram 4 lugares, depois mais 2 lugares. No verso 25 diz: e dali ele foi para o Monte Carmelo, e de onde voltou para a sua base, se passou a ser o quê? Samaria. O chamado de Deus, ele acontece quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e ela aceita Cristo, confessando como Senhor, se rendendo a Ele, nascendo de novo. Essa é a chamada para a salvação. Todos são chamados para ser salvos. Quando alguém aceita o Evangelho, se rende a Cristo, ok? A partir daí deve dar início o quê? Ao seu treinamento. Você está em treinamento, irmão? Ou você está de bobeira aí? Você não sabe para onde é que você está indo. Você não tem direção nenhuma. Existe um treinamento. Elias tinha fugido, irmão, de Jezabel. Tinha ido para o Monte Sinai, para o Monte Horebe. Lá ele ficou numa caverna. Deus falou com ele. Deus disse: Elias, ponte nesse monte que eu vou falar contigo. Deus disse, depois de toda a lenga-lenga, de toda a choramingança dele, Deus disse: volta do teu caminho, porque a tua missão ainda não acabou. Tu volta, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nis, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Melá, ungirás profeta em teu lugar. E a Bíblia diz, ele passou por Eliseu, está lá em 1 Reis 19, de 19 a 21, e botou a capa sobre ele. Aí ele disse: deixa eu ir me despedir dos meus pais, deixa eu beijar meus pais. Ele disse: tu já sabe o que foi que eu fiz contigo, né? Ele foi, pegou o carro de boi, queimou, pegou os bois, matou, fez a comida, distribuiu para o povo e passou a seguir Elias. E passou a ser um discípulo de Elias, passou a acompanhar Elias, passou a viver debaixo de uma orientação, de um treinamento, de uma direção de Deus através do profeta. E agora ele chega a essa situação: olha, o Senhor me enviou para ir a um lugar. E ele diz: eu não vou te deixar. O Senhor me enviou para ir a um lugar tal. Eu não vou te deixar.
Por que as coisas não acontecem, os propósitos não se realizam e o chamado não é confirmado na vida das pessoas? Porque elas não permanecem, irmãos, no lugar com quem elas deveriam estar. Elas fogem de responsabilidade, elas fogem de compromisso. Por isso que as coisas na sua família também não dão certo. Porque você está, irmãos, impedindo o tratamento de Deus, o agir de Deus. Elias parte com Eliseu por 4 lugares, antes de liberar sobre ele a porção dobrada da sua unção ministerial. Gilgal, Betel, Jericó, Rio Jordão. Com Eliseu, cada pessoa é chamada e levantada em um tempo de crise. É um tempo crítico, de situações difíceis, onde Deus espera contar com pessoas que se disponham a pagar o preço para serem usadas como instrumento pelo Senhor para trazer mudança e transformação da realidade. Por amor às pessoas. Nós estamos vivendo em um tempo crítico. E quantos estão, irmãos, atentos ao chamado de Deus? Quantos estão? Todos os homens de Deus na Bíblia, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Jonas, os discípulos, Paulo, todos foram chamados e preparados para o seu tempo crítico, na localidade onde atuaram. O que você está esperando? Você está esperando as coisas melhorarem? Deus quer usar a sua vida para mudar a realidade, para mudar a situação, mas as pessoas acabam metendo o pé na jaca e ficam enjacados, fica numa jaca. Deus chama, levanta e usa pessoas para mostrar ao diabo que não permitirá o caos absoluto na vida humana, naquele lugar na terra, a quem Ele, o Senhor, ama e quer salvar. E Deus só espera que o homem não ame a sua vida, mas ame mais a Deus acima de tudo. Há um trilho no processo seletivo de Deus que qualifica quem atende às exigências para confirmar e cumprir o seu ministério e propósito no Senhor. Quantos querem estar habilitados para cumprir o seu chamado no Senhor? Você quer? Então, isso aqui vai mostrar para você o que você tem que fazer. Primeiro tópico: as fases pré-ministeriais de um chamado. As fases pré-ministeriais de um chamado. Então, Gilgal e Betel eram as bases ministeriais de Elias, ok? Que ficavam naquela região da tribo de Manassés e também, Issacar, e que envolvia o território de Samaria, ok? Porque Acabe era quem reinava em Samaria, era quem governava. Ali havia homens e mulheres fiéis. Ali havia a escola dos discípulos dos profetas, onde eram treinados para servir ao Senhor. Ali eles eram dedicados à obra de Deus. Onde você está estabelecido, meu irmão, minha irmã? Onde você está estabelecido? Onde é a sua base? Jesus tinha uma base ministerial. Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer onde era a base ministerial de Jesus? Getsemane? Jerusalém? Onde era a base ministerial de Jesus, o local, a localidade? Jesus, misericórdia.
Cafarnaum e Betsaida. Foi onde ele mais realizou milagre, foi onde ele mais operou, foi onde ele mais expulsou demônio, foi onde ele mais fez coisas. Cafarnaum e Betsaida. Jesus tinha uma base ministerial, tinha um lugar que era onde estava a sua base ministerial. Aí de vez em quando ele saía, ele ia para Jerusalém, ele ia para outras cidades, mas o que ele fazia? Voltava para a sua base. Paulo tinha a igreja de Antioquia da Síria como a sua base. Paulo partiu para a missão de onde? Antioquia da Síria. Foi enviado de lá. 3 viagens missionárias. Voltava para lá. Os apóstolos tinham em Jerusalém, na Judéia, a sua base. Quando houve a perseguição, todos foram dispersos, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. Você deve existir para um lugar. Você tem que ser relevante nesse lugar. Você vai ser testado nesse lugar. E nesse lugar você pode passar, por esses estágios. Você precisa ter um líder e pastor sobre a sua vida. Você deve se submeter e aprender com alguém estabelecido por Deus no lugar, como Eliseu e Elias. Jesus se submeteu a João Batista, que lhe batizou no Rio Jordão. Jesus se submeteu à autoridade de João Batista. Você deve existir para um lugar e ser relevante nesse lugar, para desenvolver sua vida ministerial, a fim de cumprir seu chamado, após passar no trilho do processo seletivo de Deus. Então, tudo deve começar a partir de Gilgal na sua vida, Gilgal na minha vida, Gilgal na vida de cada um. O que é Gilgal? O que significa Gilgal? Quando os filhos de Israel saíram do Egito, caminhando durante 40 anos, a Bíblia diz que toda aquela geração de 20 anos para cima, durante os 40 anos, morreram no deserto. Mas os filhos que nasceram no deserto durante aqueles 40 anos, que saíram do Egito, por que aquela geração do Egito não entrou na terra da promessa? Por causa da sua desobediência. Eles não obedeceram à voz do Senhor, através de Moisés e Arão. Então, quando eles estão ali para atravessar o Jordão, eles passam o Jordão, eles param em um lugar, e naquele lugar eles fizeram a aliança com o Senhor. Todos os homens foram circuncidados. Essa é uma aliança de Deus com Abraão para o povo de Israel. Todos precisam, irmãos, partir de um lugar, e esse lugar é Gilgal, e esse lugar quer dizer uma aliança que você vai fazer na sua vida, para poder dar início a uma jornada. Quantos entendem o que eu estou falando? Então preste atenção, Gilgal significa círculo. Círculo. Então você precisa fechar o círculo do passado da sua vida para dar início a uma nova história da sua vida. E o problema de muita gente que diz que fez aliança, as coisas não mudam, ela não fecha o círculo do passado, a sua vida continua a mesma, a sua história continua de derrota, problema na sua casa, problema na sua família, problema na sua geração, porque não fechou o círculo do passado. Como é que você entrou em aliança? Fecha o círculo do passado e começa tudo como uma nova história. Eles fizeram a circuncisão e Josué chamou o nome do lugar de Gilgal, significa círculo. E ele diz: removemos o opróbrio do Egito.
Remova o opróbrio do mundo. Deixa o mundo para trás. Deixa a vida mundana para trás. Deixa a vida pecaminosa para trás. Viva o novo em Deus. A partir de uma aliança. Quando nós, irmãos, nós entramos em aliança com Deus, não é a circuncisão do prepúcio. Paulo diz em Romanos 2,29, ele diz o seguinte: a nossa circuncisão é no coração, no Espírito. Romanos 2,29. Quer aceitar Jesus? Sim, aí vem aceitar Jesus. Você está entrando em aliança. Você precisa fechar o círculo do passado e agora dar início a uma nova história na sua vida. Mas muitas pessoas começam a mostrar que elas não fecharam o círculo do passado, que a sua aliança não foi confirmada, porque a sua vida não muda. Caramba! Se alguém está em Cristo, as coisas velhas. Mas parece que isso não está acontecendo com muita gente que está dentro da igreja. Porque falta evidência da aliança e a nova vida para quem diz ter aceitado Jesus e nascido de novo. Porque não obedecem, não ouvem a voz do Senhor, por não fechar o círculo do passado para viver o novo de Deus naquilo que sabem, sem um coração avarento. Irmã Raquel, um testemunho de algo sobre alguém. Ele me contou, ele abriu o coração. Recebeu indenização para investir na sua casa e tudo, não tirou dízimo. O ladrão foi lá e levou celular, dava o que ele tinha que dar de dízimo. Parece que eles ouviram a voz da Raquel, né, que era a voz de Deus através dela, e consertaram isso. Quantas pessoas, meus irmãos, estão presas na avareza, porque não entraram em aliança, não se submetem à palavra de Deus. Querem bênção na sua vida, meu irmão? Porque vive uma vida de aparência e engano. Por isso não se estabelece na casa de Deus como coluna, porque sua aliança não se consolidou para confirmar seu chamado e cumprir o seu propósito. Quantas pessoas querem continuar andando com quem não muda de etapa em sua vida? Gente que não evolui, nem cresce em Deus, pois rejeita crescer na graça e no conhecimento de Deus. Se alguém quer continuar sendo criança, menino ou homem carnal na vida espiritual, porque recusa mudar de fase, você não pode andar com essa pessoa, porque vai ficar para trás, presa com ela. Quando eu li isso aqui, rapaz, eu fiquei discípulo dos profetas em Jericó, uma cidade onde houve maldição sobre ela, e as pessoas estão ali, e elas vão ali para o servo de Deus, impede ele de avançar, de prosseguir. Quantas pessoas estão assim, meus irmãos? Elas paralisam você, que elas não querem compromisso com Deus. Deus não é sua prioridade. É hora de avançar e deixar as etapas para iniciar um novo ciclo. Conquiste aquilo para o qual você foi conquistado. Não deixe o diabo lhe paralisar através de pessoas que não têm aliança, sem crescer como homem espiritual. Porque Deus quer levantar uma nova geração de conquistadores no Senhor. Deus quer levantar uma nova geração. Quem quer se habilitar para ser essa geração? Eu quero fazer parte dessa geração. Eu quero fazer parte. Feche o círculo do passado. Se você fez a nova aliança.
Então, a primeira lugar, a primeira cidade aqui é Gilgal. Lugar de aliança, de fechar o cerco do passado, de ter uma nova vida. Gilgal. E aí a Bíblia diz: e assim desceram a Betel. Segundo lugar, Betel. Betel fala de ser estabelecido como coluna na casa de Deus, para ter paz e alcançar as promessas da aliança à sua família e à sua descendência. Betel foi o lugar aonde Jacó teve uma experiência sobrenatural com Deus, aonde ele estabeleceu ali uma pedra, fez de travesseiro, e ele teve a visão de uma escada onde anjos subiam e desciam. E ele disse: quão temível este lugar, é a casa de Deus. E ele chamou aquele lugar de Betel. Irmão, você está estabelecido na casa de Deus para ser coluna? Ou você é apenas um gravetozinho que o inimigo pega e... Você é uma coluna que as tempestades batem, as lutas batem, as coisas batem, mas você está firme ali. Você está de pé, você não retrocede, você não volta para trás, você continua firme. E ali ele se comprometeu com Deus. E ali ele fez um voto, ele fez uma aliança. Betel é o lugar da presença e habitação de Deus, por ser a casa de Deus à porta dos céus, diz a Bíblia. Muitos querem ser usados pelo Senhor sem ter compromisso com a sua igreja, como sua base, sem servir e sem fidelidade no coração em dizimar e ofertar, porque não abraçam a visão do lugar com sua liderança, como servo bom e fiel. Não abraça a visão. Irmãos, eu sei que eu não vou obrigar ninguém a fazer aquilo que ela não quer fazer. Mas no decorrer dos anos, ela não vai avançar, ela vai ficar para trás. Só vão avançar aqueles que abraçam os propósitos, aqueles que se comprometem, aqueles que se submetem, aqueles que estão em aliança. Muitos querem um palco para serem aplaudidos e reconhecidos, sem alicerce algum em sua vida espiritual, porque não assumem compromisso com o discipulado, oração e comunhão do corpo de Cristo. Muitos são meros espectadores de culto e célula. Vai à célula, mas não vem um culto. Vai à célula, mas não tem compromisso nenhum. Quem não segue a postura de João Batista, irmão, não pode avançar. João Batista diz que ele cresça e que eu diminua. Não pode, irmão, cumprir o seu chamado ministerial. Betel é um lugar de sonho, visão e revelação, sendo um lugar para honrar princípios, que confirme suas promessas, como membro da família de Deus, para herdar as heranças de bênção do Senhor, como fez Jacó. Jacó herdou as heranças de bênção que Deus tinha sobre Abraão. As bênçãos de Abraão alcançaram Jacó. Eu já falei lá naquele culto da família. Esaú, irmão de Jacó, Jacó fugiu. Esaú ficou com tudo. Jacó perdeu tudo, porque ele fugiu. E durante 20 anos ele enriqueceu, ele prosperou, ele conquistou. Ele voltou rico e próspero, porque Deus o abençoou. Então a bênção de Abraão alcançou ele, através da sua vida de compromisso. Betel é a extensão da aliança. Cadê seu compromisso com os princípios dessa igreja, a casa de Deus? Porque sua vida não representa uma coluna nesta obra e nesta igreja? Por que a sua vida não representa uma coluna nesta igreja? 3. Letra C, Jericó. Então nós estamos no tópico 1. Já vimos a letra A, Gilgal, letra B, Betel,
Letra C, Jericó. Jericó fala de vencer as seduções do poder e orgulho, ao derrubar as muralhas como fortalezas do engano em sua vida, para tomar posse da bênção que o inimigo está retendo. Irmão, Jericó, uma fortaleza, uma cidade fortificada. Dizem que, segundo os historiadores, em cima das muralhas de Jericó, elas eram largas, que dava para correr aquela charrete dos romanos lá no Coliseu. Como é que era o nome daquilo? Carruagem. Obrigado. Dava 2 carruagens correndo, uma do lado da outra. Eram as muralhas de Jericó, cercando a cidade. Jericó, a palavra Jericó, então presta atenção: Gilgal, círculo; Betel, casa de Deus; Bet, casa; El, Deus, casa de Deus. Jericó significa fragrância. Muitos entram em Jericó e ficam o quê? Embriagados com a fragrância, ficam seduzidos, poder e orgulho. E as fortalezas estabelecidas na sua vida, e elas não conseguem derrubar as fortalezas, não conseguem vencer as fortalezas, e não pode tomar posse das bênçãos, porque tem que derrubar as fortalezas. Jericó fala do lugar da guerra contra as fortalezas do inimigo, que devem cair pela fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:30, pela fé caíram as muralhas de Jericó. Se você não crê que as muralhas de Jericó devem cair na sua vida, você não vai passar no teste e resistir às provações. Presta atenção, irmão. Jericó, lugar de maldição. Que foi que Josué disse: maldito seja o homem que edificar Jericó. Com a perda do seu primogênito, ele levantará os fundamentos. E com a perda do seu último filho, como é que se chama? Caçula. Ele colocará as portas. O que foi que aconteceu? Um homem chamado, fala na palavra de Deus em 1 Reis 16:34, você não precisa abrir, tá? Esse homem reedificou Jericó, ele perdeu a sua família. Diz assim: em seus dias Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último filho, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Olha só, Josué lançou uma maldição sobre Jericó. E aquilo, diz a Bíblia aqui, era a palavra do Senhor através da boca dele. E esse homem foi reconstruir Jericó. É essa Jericó que nós estamos falando. Existe uma outra Jericó, irmãos, dos dias de Jesus. Aquela é outra Jericó. Estamos falando dessa Jericó aqui. Você já leu nos Evangelhos? Nos Evangelhos diz assim, e Jesus saía de Jericó. E outro Evangelho diz assim, e Jesus entrava em Jericó. Afinal de contas, ele saiu ou ele entrava? Porque era uma em frente à outra. Era uma em frente à outra. Na visão de quem, né? Está vendo que ele está saindo de uma e está entrando de outra. E alguém está vendo ele entrar na outra e não está registrando que ele está saindo de outra. Passou a ter 2 Jericó, irmão. Entendeu? Então, meus irmãos, pela fé caíram as muralhas de Jericó. Muitos têm as seduções de Jericó no coração. É preciso superar as maldições do orgulho e desobediência para vencer em Deus. Perseverança em rodear, acreditar que o inimigo cairá e tomar posse da vitória. Jericó significa fragrância,
sendo um lugar amaldiçoado por Josué, onde as águas eram envenenadas e a terra era estéril. Essa era a situação de Jericó. Então preste atenção, você tem que vencer Jericó. Para ter a confirmação ministerial do chamado de Deus, você tem que passar por Jericó, tem que derrubar Jericó. Letra D, do primeiro tópico, Rio Jordão. O Rio Jordão fala de deixar sepultado seu velho homem, para ser declarado como filho, com uma missão a cumprir, iniciando seu ministério e cumprindo seu propósito para o qual foi chamado por Jesus. Olha só que coisa interessante. Você aceita Jesus, faz uma aliança. Aí você se estabelece em Betel, casa de Deus, para você se tornar coluna. Mas você tem que passar por Jericó, onde você vai enfrentar os testes das provações. E aí você vai até o Jordão, para você então confirmar: deixei ali o velho homem, agora eu sou uma nova criatura. Você entende o processo de Deus? Esse é o trilho do processo de Deus na nossa vida. Você tem que passar o Jordão, você tem que ser sepultado no Jordão, você tem que mergulhar no Jordão para deixar lá o velho homem e a nova vida de propósito com Cristo, sendo sal, luz e testemunha do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo não chama ninguém em vão. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. O que impede você de cumprir o seu chamado e exercer o seu ministério recebido no Senhor Jesus como propósito na sua vida? Novos sonhos e propósitos devem acontecer ao passar pelas águas, porque o Senhor estará contigo. Quando se persevera, irmão, quando você persevera, passa por Gigal, passa por Betel, passa por Jericó, você atravessa o Jordão e agora você vai começar a sua jornada, voltando todo o caminho. Você pode pedir que Deus vai lhe responder como respondeu a Eliseu. Você pode pedir que Deus vai lhe atender. Porque foi o que aconteceu com Eliseu. Porque ele fez o percurso. O problema de muita gente, que ela ficou presa em algum lugar no caminho. Olha, irmão, que coisa interessante, né? No verso 14 diz: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu a ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. Interessante, né, irmão? Você pede e Deus responde. E você começa então o caminho de volta. E o que nós vemos, irmãos, que depois que ele passou por Jericó, passou por Betel, veja, ele não foi para Gigal no seu retorno. A Bíblia diz que ele foi para o Monte Carmelo. Porque quando você faz esse processo, irmão, prioridade, sua vida de oração. Monte Carmelo, monte de oração, monte de comunhão, monte da presença de Deus. Prioridade. E a Bíblia diz, então ele voltou para Samaria. E aí ele se estabeleceu, cidade de Samaria. Então preste atenção. Deus nos chama e nós temos que trilhar um processo para que nós sejamos estabelecidos em um lugar que o Senhor tem para cada um de nós. Onde está você dentro dessa visão de Deus? Tópico 2. Quem renuncia a seu chamado e propósito encurta a sua história. Qualquer pessoa, irmão, que renuncia o seu chamado e o seu propósito vai encurtar a sua história. Irmão,
Todos nós vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar batalhas. Foi o que foi falado na introdução. Servir a Deus requer enfrentar desafios. E a Raquel falou uma palavra muito bacana. Você tem que viver nas promessas. Milagres podem acontecer, mas são as promessas que vão se cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai fazer. Você tem que acreditar nisso. Nós temos que crer nisso, porque é a palavra do Senhor. Por que Abraão ele é o pai de todos os que creem? Por que ele é o pai da fé? Porque ele não retrocedeu em sua chamada. Ele perseverou no chamado de Deus. E da sua descendência vem o Salvador. E Deus disse para Abraão: em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, descendente de Abraão, Jesus, vem para abençoar todas as famílias da terra. E agora nós temos que fazer parte desse sonho, desse projeto, e não retroceder. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ei, não retrocede, senão tu vai cair do cavalo, tu vai encurtar a tua jornada, teu tempo vai acabar rápido, e o Senhor pode te levar mais cedo. Misericórdia, eu não recebo, pastor. Ai. Então Abraão, irmão, se tornou pai de multidão, porque atendeu o chamado de Deus. Ele se tornou um canal de bênção a todas as nações. Ele trouxe ao mundo, em sua genealogia, o Salvador, Jesus Cristo. Abraão obedeceu ao propósito estabelecido pelo Senhor para a sua vida e geração, com seu nome marcado na história das nações. Irmão, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Eu não sei quantos de vocês sabem isso, sabem disso. Na Arábia Saudita, foi construído ali, irmãos, um templo para reunir as 3 religiões mundiais: islamismo, judaísmo e cristianismo, na Arábia Saudita. Então, as nações estão, irmãos, caminhando para receber o anticristo. Então, tudo está sendo preparado para a revelação do anticristo. Então, nós temos que estar atentos com o que está acontecendo. Tópico 3. O trabalho é de Deus e Ele confirmará o seu chamado. Irmão, preste bem atenção. O chamado de Deus não é de mim para você. O chamado é de Deus para você. Agora, é claro que Deus vai usar homens, assim como Ele usou Elias na vida de Eliseu. Mas o chamado é de Deus. Para subir, Eliseu teve que descer primeiro. Isso fala de sujeição e serviço ao líder, como ele fez a Elias, para confirmar o início do seu ministério. Desça do seu achismo, do seu pedestal de altivez e orgulho, se julgando que sabe e faz. Se humilhe, sirva e dependa do Senhor na vida do seu líder, porque a obra é de Deus. Aquele que começou a boa obra, a Bíblia diz, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos somos apenas cooperadores desta grande obra do Senhor. E Deus vai usar as circunstâncias e pessoas para que possamos nos inserir em seu propósito e venhamos cumprir o nosso chamado ao realizar a obra de Deus, ou permitir que Deus realize a obra dele em nossa vida. Deus se utiliza de pessoas que obedecem para tocar sua geração, mudar sua história e do lugar.
desça nos 4 níveis, começando por Gigal, Betel, Jericó e Jordão, para recomeçar uma nova história de sucesso em Deus. Com Deus você desce para depois subir. Eliseu estava próximo a Elias e não o deixou até receber a unção dobrada para começar o seu ministério. Quero concluir. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Deus ainda é Deus. Não há mais tempo para olhar atrás. Nós precisamos receber a circuncisão do nosso coração, sermos curados, sermos sarados. Quanto tempo você tem perdido correndo atrás dos teus próprios sonhos, apanhando na vida? Quantas pessoas, irmãos, têm perdido o tempo, sabe? Correndo atrás dos seus próprios sonhos, apanhando na vida, porque não quer se submeter ao propósito de Deus. Ei, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, meu irmão. Sirva aos irmãos na célula onde participa, mas cuidando da sua casa e da sua família em primeiro lugar. Nós nunca dizemos aqui que você tem que deixar tudo para vir fazer o trabalho de Deus aqui e deixar sua casa lá. Nós nunca dissemos isso. A nossa palavra é sempre essa: cuide da sua casa, cuide da sua família em primeiro lugar. Porque se a sua casa não estiver bem, como é que você vai querer fazer a obra de Deus? Se a sua família não estiver bem, como é que você vai querer fazer a obra de Deus? Se comprometa com Deus e essa obra para crescer e prosperar no Senhor. Se você resistir e não obedecer à voz do Senhor para atender seu chamado e cumprir seu ministério, você vai cair no deserto, sem desfrutar da terra que mana leite e mel, com um coração frustrado. Deus tem uma Canaã ministerial para você conquistar e trabalhar. Ei, Deus tem uma Canaã ministerial para você conquistar e trabalhar. Deus tem uma Canaã ministerial para você conquistar e trabalhar. Esse é o projeto de Deus. Hoje é dia de conserto, meus irmãos. Hoje é dia de aliança, é de salvação. Malisson, bota essa música aí. E salvação para confirmar sua chamada ministerial. Renda-se e venha ao Senhor, antes que venha o mal e desaposse sua vida da terra. Deposite sua vida no altar do Senhor, para cumprir seu chamado ministerial. Quero que você ouça essa canção. Fique de pé. Aumenta mais. Olha essa música. Ouça essa canção.
Eu quero ser parte dos sonhos e projetos de Deus. E como diz essa música, ela fala de tudo que nós falamos nessa mensagem. Senhor, quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Senhor, me usa para orar, me usa para pregar, me usa para profetizar, me usa, Senhor, para orar pelos cativos, para ajudar os caídos, para dar força aos que estão, Senhor, em crise. Quantos querem realmente, irmão, assumir um compromisso com isso neste dia? Você quer? Levante a sua mão. Quem quer? Só quem quer. Só quem quer. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. Você quer realmente isso, irmão? Então preste atenção. Talvez, irmão, existem pessoas que estão passando pelos testes, pelas provações. Tudo tem propósito, irmão. Tudo tem propósito. E às vezes, quando as dificuldades vêm, as lutas vêm, as situações vêm, a gente quer fugir. Todos nós queremos fugir, irmão. O problema é não se isole. Não tome decisão isolada e não, busque alguém. Busque um líder, busque um irmão, busque alguém. Busque o pastor, se for necessário. Mas você tem o Espírito Santo, que é muito, muito, muito melhor. Então, nesta manhã, continue com a sua mão levantada, porque você está se comprometendo com o reino de Deus, com a obra de Deus. Deus vai te incomodar durante a noite para você levantar para orar. Deus vai te incomodar para você jejuar por algo. Deus vai colocar pessoas difíceis no teu caminho para você tentar ajudar. Deus vai, irmãos, começar a fazer alguma coisa. Eu quero, Pai, estar no centro da tua vontade. E eu quero, Senhor, me comprometer diante de ti, que eu quero, Pai, estar apto a cumprir o meu chamado. Pessoas estão levantando as mãos aqui nesta manhã. E elas estão dizendo sim. Eu quero, Senhor, estar disposto a ouvir e obedecer a tua voz e cumprir, Senhor, o teu chamado na minha vida. Eu quero, Senhor, me comprometer com a tua palavra, com o teu reino, com a tua obra, com a vida das pessoas. Elas estão dizendo isso nesta manhã. E o que eu posso dizer ao Senhor? Que o Senhor, assim como o Senhor liberou uma unção sobre a vida de Eliseu, através do profeta Elias, que o Senhor venha liberar sobre a vida de cada homem e mulher nesta manhã, uma unção de autoridade, uma unção de conquista, uma unção de vitória, uma unção de multiplicação, uma unção, Senhor, que quebra o jugo,
uma unção, Senhor, para realizar o chamado, para realizar a obra do Senhor, para estar, Senhor, servindo no reino de Deus, na igreja do Senhor, para ser um canal de bênção. E assim o Senhor possa, meu Deus, usar a vida dos teus filhos, a vida da tua filha, a vida do teu servo e da tua serva. Senhor, vai tratando em áreas que precisam ser tratadas, vai curando, vai, Senhor, libertando, vai, Senhor, meu Deus, manifestando a tua glória, a tua presença e o teu poder na vida de cada um que nesta manhã, Senhor, está dizendo sim, eis-me aqui, pode me usar, Senhor, eu estou ao seu dispor. E nós queremos, Senhor, dizer, Senhor, vem como fogo, vem, Senhor, com a tua autoridade e unção, vem, Senhor, com a sua presença santa e poderosa, e manifesta, Senhor, os teus propósitos. Usa meu irmão, usa minha irmã, capacita ele, unge ele, usa ele, e faz, Senhor, o teu mover e a tua vontade, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia.